Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Quero agradecer a presença de todos que nos acompanham. Esperamos em Deus que você seja plenamente fortalecido e abençoado pelo Senhor através dessa palavra. Bom, na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre a morte espiritual, morte física, morte eterna, mas começamos o capítulo 6 falando sobre a natureza do pecado no Antigo e também na Depois esfera no Novo fraternal Testamento. e no novo, e na esfera da verdade, no ensino do Novo Testamento. Agora nós vamos começar o capítulo 6 falando sobre a universalidade do pecado. Pega a caneta e um papel e anote aquilo que a gente está estudando. Vamos lá. As Escrituras dão testemunho de pecaminosidade de toda a raça humana. É fato que o pecado de Adão afetou não somente a ele, mas também a todos os seus descendentes. Logo, todos os seres humanos são pecadores. Todos são depravados, culpados e condenáveis. O pecado é uma característica peculiar da raça humana. É algo que nasce com o homem. Existe em cada criança nascida de mulher. E não meramente em tempos isolados, mas em todos os tempos, em cada estágio da vida, embora nem sempre se manifeste da mesma forma. O Antigo Testamento afirma que, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Isso está lá no livro de Salmos, capítulo 143, versículo 2. E mais, quem pode dizer, purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado? Ou seja, ninguém pode falar sobre isso. Ninguém pode dizer que é impune, ou que é imune, né? Ou que não tem pecado. Isso está em Provérbios, capítulo 20, versículo 9. Para ler? Não. Não? Já no Novo Testamento, Paulo é enfático ao declarar que todo homem é pecador e culpado, e que a transgressão dos nossos primeiros pais constituiu em pecadora a sua posteridade ao dizer que, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Isso está lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19. Assim, o pecado de Adão é imputado a toda a raça humana. Logo, todos morrem em Adão. Isso está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Na epístola aos Romanos, o apóstolo argue que tanto os gentios quanto os judeus encontraram-se destituídos da glória de Deus por haverem todos se rebelado contra o Senhor, tornando-se igualmente culpados diante de Deus. Romanos 3, versículo 23. É como nós falamos, né? Quando nós somos geração carnal de Adão. E herdamos a sua genética, e a sua genética já era deformada por causa do pecado, contaminada pelo pecado. Consequentemente, todos os que vieram posteriormente também nasceram em pecado. Isso está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Os primeiros, por se entregarem às mais vis abominações, os segundos, por imitarem os primeiros. A conclusão a que chegamos é a de que o homem é primária e essencialmente um pecador, não devido ao que faz, mas em razão do que é. Então é aquilo que o pastor Toninho falava. O homem peca porque é pecador. Porque é E não é pecador. pecador porque Porque ele peca. peca, isso mesmo. É. O homem peca porque é pecador e não É pecador porque peca. porque ele Não. peca. É porque ele já nasceu em pecado e o que ele sabe fazer é pecar. Sim. No Catecismo Maior de Westminster, lemos:
caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? O pacto sendo feito em Adão como representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade. Todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Como descendente, né? Muito embora nem eu nem você comemos do fruto do bem e do mal, mas nascemos com a herança, porque através dessa desobediência, do ato de desobedecer a Deus, entrou nele o pecado. E consequentemente entrou em todos nós quando nós herdamos isso. Esse entrar do pecado fez o quê? A separação de Deus. Sim. Né? Por isso que Jesus é a ponte. Vamos lá agora no capítulo 7. Vamos falar no primeiro tópico do graus de pecado. Os pecados têm graus, né? Na teologia evangélica popular, geralmente se diz não existe pecadinho e pecadão. Isso é verdade, pois um só pecado retirou Adão do paraíso e apenas um pecado nos impedirá de entrar no reino dos céus. Ou seja, não tem o tamanho, né? O pecado tirou ele do paraíso, um só pecado vai também nos impedir de entrar no céu, porque não entra lá nem mancha, nem mácula. Por isso que ele veio buscar uma igreja pura e imaculada, ou sem mácula, né? Sem mácula. Paz do Senhor, Márcia. Paz, Márcia. Um homem pode morrer tanto por ter sido picado por um mosquito da dengue, como por ter sido devorado por um animal feroz. É a mesma coisa. Ou o vírus aí, né? Não é a mortalidade do pecado, né? Tanto faz. E nem a quantidade também. Não é por ser pequeno ou grande. Ele é mortal. E nem a quantidade também. Não. Né? Da mesma maneira, os pecados pequenos farão um homem entrar no inferno, tão depressa quanto os grandes. Na verdade, não há pecados pequenos, uma vez que estamos ofendendo a santidade de Deus. Os crimes podem ser grandes ou pequenos, mas os pecados não têm tamanho, não têm dimensão. Nós é que falamos pecadinho, pecadão. Por quê? Porque a gente acha que uma mentira ela é menos nociva do que dar um tiro em alguém. Mentira branca, né? Que os outros falam. Mas não existe essa questão de ser pequeno ou grande. Os crimes são contra nossos semelhantes, mas o pecado é contra Deus. E é muito séria. Davi entendeu bem isso ao declarar sua falta perante Deus. Ou seja, também aqui é o seguinte, a gente quando comete o crime contra alguém, a gente também peca, né? Também. Isso. Então, para a gente não entender o crime é contra o semelhante. Não. A partir do momento que ele comete uma transgressão, ele comete um crime, ou ele fere alguém, ou ele fere, ou ele machuca alguém, né? Magoa, ele está cometendo um erro, ele está pecando contra aquela pessoa e também contra Deus. Sim. Sendo assim, toda e qualquer rebeldia contra Deus é muito séria. Davi entendeu bem isso ao declarar sua falta perante Deus. Ele diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Isso está lá no livro de Salmos. Ele assumiu a responsabilidade do pecado dele, né? Como todos nós deveríamos fazer a mesma coisa. Assumir, né? Assumir o nosso pecado, a nossa responsabilidade sobre o pecado que cometemos. Isso está lá no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 4. Todo e qualquer pecado é contra Deus. É contra Deus. Saiba sempre disso. Guarda isso. Todo pecado, seja
aquilo que você considera mínimo, né, é contra Deus. Ou seja, nenhuma manchinha. Eu falei quando Deus queria um sacrifício para a oferta, tanto de expiação quanto de holocausto, ele exigia que a ovelha não tivesse nenhuma mancha. Por menor que fosse, ela era considerada impura. Ele não aceitava. Da mesma forma aqui, ó, qualquer que seja, o mínimo que a gente acha que o pecado é contra Deus. E o conceito de pecado grande ou pequeno é mera interpretação do pecador. Aí, né? É a gente que interpreta. Não podemos perder de vista que todo pecado é condenável e que todos serão julgados. Ninguém passará impune aos olhos de Deus. O pecado é um assunto muito grave e podemos verificar a gravidade do assunto pelas dimensões das medidas tomadas. Vamos agora para um outro tópico, que é pecado para a morte. Normalmente, quando se fala neste pecado, ficam muitas dúvidas quando sabemos que a promessa de Deus é perdoar aqueles que se arrependem. Mas no texto da primeira epístola de João, ele fala de um pecado para a morte, quando não se deve nem mesmo orar por quem cometeu tal falta. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Isso está lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Difícil isso, hein? Que pecado é esse que é para a morte? Vamos ver, vai falar aqui, né? Esse pecado sem perdão está ligado ao pecado deliberado de rebeldia. É diferente quando alguém que não teve uma experiência salvadora com Deus e peca. Como também é diferente quando alguém conhece a Deus e, não resistindo às tentações, sucumbe e comete uma falta pela qual se sente culpado e ferido diante de Deus. Entretanto, quando se conhece a Deus e deliberadamente peca, tendo pleno poder de escolha, e assim permanece por pura opção, presta atenção nisso, isso é muito importante para dirimir essas dúvidas todas, né? Por pura opção, ou seja, você tem o poder de escolher e assim permanece no pecado por pura opção, então não pode ser considerado uma mera fraqueza diante das provas, mas sim uma escolha de se voltar contra o Criador. Para este caso, as Escrituras dizem. Isso está lá, eu vou falar, essa que as Escrituras dizem, eu vou falar o endereço antes, para você saber. E se você for pegar aí, abrir, você depois, ou junto, vai ler e vai ver também essa questão. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 a 6. Então ele fala assim, isso aqui eu vou ler bem pausado, porque é muito importante a gente prestar atenção nisso. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, primeira coisa, nasceram de novo. Isso. Tá? Iluminado, nasceram de novo. E provaram o dom celestial. Qual é o dom celestial? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E se fizeram, mas aqui está, né? Provaram o dom celestial da salvação. O dom celestial é a vida eterna. Provaram da salvação ainda em vida. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Ó, são três coisas, né?
Quer dizer, foram iluminados, provaram o dom. Tiveram comunhão com o Espírito. O dom celestial nos foi dado pela morte e pelo derramamento do sangue de Jesus. Certo? E aí, ele nos dá o seu Espírito. Então, nós também somos participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Falando das virtudes, nós já em vida aqui desfrutamos muito do que há no céu. Quando Deus nos dá a presença dele. A gente se alegra também vivermos no fruto do Espírito, né? Com paz, alegria, amor. São características que vêm direto do céu. Isso, vem do céu. Né? O fruto do Espírito. Aí, e recaíram, provaram, né, as virtudes do século futuro e recaíram. Ele não está falando aqui que caiu. Ele está falando recair. Por que ele está falando recair? Porque o primeiro estado nosso era de queda, era de pecado. Viemos com Adão, com a queda de Adão. Então já houve uma queda. Agora já houve uma redenção. Já houve uma redenção. E agora nós nascemos de novo em Cristo. Então, como nascemos em Cristo, agora nós não temos mais queda. Só que ele está falando e recaíram, ou seja, caíram de novo. Sim. E seja, aí ele fala assim, é impossível, e aí você liga essa palavra aqui, olha, está falando tal, aí depois quando eu falei recaídos, vírgula, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, é o chamado pecado contra o Espírito Santo. Muitas pessoas que a gente vê que era crente e se desvia e fica pecando, é melhor a gente imaginar que essa pessoa não foi ainda renovada, não nasceu de novo, apenas virou religioso, é melhor. Porque se a gente pensar que ela aceitou realmente Jesus, provou do dom celestial e aí fez isso, a gente já vai achar que está condenado ao inferno mesmo. Mas aí tem duas coisas, gente. Tem duas coisas. Vamos parar aqui um pouquinho para a gente pensar nisso. Tem duas coisas. Esta pessoa que recai, ela caiu. Por que isso? Não, ela caiu. Ela não tem mais aquele sentimento de culpa e de arrependimento. Isso já não passa mais por ele, porque ele fala assim, eles outra vez serem renovados para arrependimento. Ou seja, ele não crê mais em Deus. Se ele, nascido de novo, vier a se desviar, isso a gente não pode, de forma alguma, gente, julgar, né? Apontar para alguém, dizer, esse aí é o que tá, a pessoa que fala em Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Não podemos fazer isso, gente. Quem julga é o Senhor. Mas a palavra de só Deus, quem ela sabe diz assim... o que aconteceu com ele de verdade, se ele foi mesmo salvo ou não, sim, Deus. Só Deus. Agora, a palavra de Deus, ela diz o quê? Que a gente vai conhecer o fruto pela árvore. Né? Então a gente tem, assim, uma visão de que aquela pessoa não está em Deus. Porque está agindo de maneira errada, pecaminosa e iníqua. Ou seja, ele sabe do erro e não volta atrás. Então, aí a Bíblia fala em João que por esses nem orar. Já pensou? Então, é engraçado isso, que tem uma parte na palavra, que é, acho que em Corinto, quando tá falando lá daquele rapaz que estava dormindo com a esposa do pai dele. Com a sogra, né? Isso. Não, com a sogra. Madrasta. Né? É madrasta. E aí falou para afastar ele e tal, né? Aí depois Paulo fala, não, mas não demora muito. E aí alguns falam assim, que continua em teimosia, pecando. Aí Paulo fala assim, a estes, entrega a carne para Satanás, para que a alma seja salva. Isso. Então ainda não é esse caso. Essa situação. Aqui é a pessoa que
uma vez foi iluminado. Está aqui, tá muito claro aqui, ó, que já uma vez foram iluminados, ou seja, nasceu de novo. Ele provou o dom da salvação pelo sangue de Jesus. E ele é participante do Espírito Santo. Ele também recebeu a palavra de Deus, e provou da palavra de Deus e as virtudes do século futuro, que é o caráter de Deus nele, e ele cai, ele se desvia, é impossível ele ser renovado. É impossível ele ser renovado outra vez Para para o o arrependimento. arrependimento. Pois ele está crucificando Jesus de novo. E Jesus não vai passar por outra redenção. Só há uma redenção. Só há uma cruz. Só há um sacrifício. E ele já foi feito. Já foi pago na cruz. O perdão dos nossos pecados. Agora, mostra que é possível que alguém que é nascido de novo, tem aquelas virtudes todas, ela sai do caminho, se desvia de Deus. Primeiro, que eu sempre digo, isso é opinião minha, gente. Ele não crê mais em Deus. Ele não crê. Ele não crê em Deus. Ele não se arrepende. Ele se torna alguém completamente em treva. Completamente em trevas. Ele não enxerga mais. Entendeu? Então ele não consegue nem ver que existe possibilidade da alma dele ser salva. De novo, não tem. Ele não vai buscar isso. Bom, vamos lá, vamos continuar. Essa parte aqui é muito importante. Foi muito importante discutir junto aqui para a gente dirimir isso aqui, porque isso aqui é importante. Tem muita gente que faz confusão em cima disso. Vamos lá. Agora, também fala assim, né? Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestamos-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. É o que eu estou sempre falando. Jesus está voltando, gente. Porque se pecarmos voluntariamente, e pecado voluntário, gente, é o que a Bíblia chama de iniquidade. É o pecado consciente. Tá? Iniquidade. Né? Depois de termos recebido, olha só, o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Tá vendo? Então, aqui que nós falamos lá, não tem mais sacrifício. Já houve um sacrifício. Então, já não tem mais. Já não resta mais nenhum sacrifício pelo pecado, depois de ter recebido a verdade. Mas certa expectação, olha o que existe, certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Rejeitando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Rejeitando alguém a lei, li de novo, de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Na lei lá, apresentava 2 ou 3 testemunhas, era morto, era apedrejado, era degolado, ela matava. Mas de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Porque isso que acontece aqui, que nós lemos antes, é pisar no Filho de Deus. É pisar. Ele nasceu de Jesus e pisa nele. E se tiver para o profano, ele vai ter para o profano o sangue da aliança com que ele foi santificado. Já pensou? E fizer agravo ao Espírito da graça. Por isso que Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo. Ele faz agravo contra o Espírito Santo. Se alguém pergunta aí o que é o pecado contra o Espírito Santo, nós estamos lendo aqui, ó. Porque bem conhecemos que aquele que disse, minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tudo isso que nós lemos aqui nessa segunda parte está lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25 a 31. Você lê pausadamente, mais uma vez, na sua casa, e para você dirimir aí, você ora ao Espírito Santo para você entender mais profundamente isso. Agora vamos lá. Vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí é outra coisa. É outra coisa.
Esse não é o pecado, o único pecado possível contra o Espírito Santo. Mas com certeza é muito grave. A Bíblia fala em resistir ao Espírito Santo. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Vamos ler. Até que enfim. Quem é que fez isso? Quem é? O Quem quê? fez isso? Você já sabe, né? Está em Atos? Ananias? É. Atos 7:51. 7:51. Homens duros de entendimento e incircuncisos. Não, né? Não. De coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis Está falando também. então dos fariseus. Que não aceitava, Não aceitava. aquilo que o Espírito estava mostrando. Mas vai falar do coisa também. E mentir para o Espírito Santo. 5:31. Agora é Ananias e Safira. 5:31. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão. E nada Não, a é ver. 5:3. Perdão. 5:3, não é 31. 5:3. 3. Marido. Vai. É por isso que a gente é ser humano, é falho. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que mentiste? Ao Espírito Que Santo. Satanás encheste o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno. Olha só, né? Que coisa terrível. E entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E em nenhum desses casos, porém, se fala tão severamente como no caso em referência à blasfêmia contra o Espírito Santo, onde se diz que não há perdão. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: então este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistiria, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um valente e furtar seus bens, se primeiro não manietar ou não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. E quem é comigo não ajunta, espalha. Não. Não. Quem não é comigo é contra mim. E quem é comigo não ajunta, espalha. E quem comigo não ajunta... Oh, Jesus! Estou ficando analfabeto, irmãos. Mas ela aqui está aqui para me corrigir. Porque esse meu versículo genro deve estar me vendo lá e deve estar rindo de mim. Vai, lê de novo. Vamos lá. De novo, gente. É o óculos. Vamos lá. Vou ler de novo. Qualquer que disser uma palavra... Não, peraí. Quem não vamos é lá. comigo é Quem contra não mim. é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta... espalha. Não é quem comigo ajunta, né? Olha, gente. Sai daí. Cuidado, nós estamos lendo sobre essas coisas. E o diabo, ele põe uma coisinha no meio. Ou a gente que não presta atenção, né? É, isso mesmo. A gente sempre põe as É culpas erro nele, de né? português mesmo. E isso aí, então, espalha, né? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito
não será perdoado aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho de Deus, ele é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Isso está lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 22 e 32. Nós falamos duas coisas aqui que é contra muito o Espírito grave, Santo. né? Muito grave. Duas coisas, a blasfêmia e aquele pecado, o pecado contra o Espírito, que é porque nasceu de novo, pisou de novo em Jesus. Aqui é já você. sou eu. Aqui é você. Bom, gente, vou passar aqui para minha chefa. Quer água também? Também. Mas tá com batom aqui. Vira o batom. Então vamos lá, né, gente? Muito sério tudo isso. Esse pecado aqui, que Deus possa nos livrar. Mas tá muito importante estudar Tá, isso. muito Olha, importante, porque há limite para tudo, sim, né? Você vê que é incrível a gente ver um homem que praticou atrocidades, que matou, que fez tudo isso, se ele se arrepender, como Manassés, né? Que passou o próprio filho, queimou no fogo, oferecendo ele em sacrifício. No templo de Deus, ele se arrependeu e Deus perdoou. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, você ter certeza de que aquilo ali é obra de Deus, manifestação de Deus ali, que neles sabiam que era Jesus, era Deus, Jorge. Eles sabiam que era pelo Espírito de Deus. Mas não queria aceitar porque tomou posse daquilo que era de Deus. Eles sabiam que o próprio Nicodemos, quando foi falar com Jesus, ele fala o quê? Ninguém pode operar o milagre. A obra que é só mesmo tendo só Deus. Vindo de Deus. Então, isso é tudo muito sério, né? Que a gente ande em temor ao Senhor, né? Para entendermos o que Jesus quis dizer com blasfemar contra o Espírito Santo, é importante conhecer o contexto em que ele usou essa expressão. Jesus havia expulsado o demônio de um homem e os fariseus atribuíram este poder a Satanás. Mas a verdadeira fonte do seu poder era o Espírito Santo. Os fariseus, portanto, conheciam a vida de Jesus e sabiam que o poder que em Cristo operava era o poder de Deus. Esse conhecer é o ponto, né? Eles conheciam, eles não falavam na ignorância, não. Eles falavam com conhecimento. Eles também tinham visto os paralíticos, né, que foram curados. E Jesus ressuscitar, né? Também. Então, a inveja os impedia de admitir tal coisa diante do povo. Que inveja horrorosa, né? Que eles ali foram tudo pro buraco quente. Buraco quente. Não, Deus que nos perdoe, né? De estar rindo. Já haviam feito muitas acusações contra Jesus, mas aqui se tratava de falar contra a origem do poder dele, sendo a origem o Espírito. E os fariseus cometiam uma blasfêmia ao dizer que se tratava do príncipe dos demônios. Para essa atitude não haveria perdão, de forma alguma. Muitos cristãos, infelizmente, por causa de alguma dúvida em sua mente sobre as operações de Deus, creem que, com esse pensamento, estão blasfemando contra o Espírito Santo. Não é este o caso. Não se trata de um ato deliberado e muitas vezes consciente. Não. Não, se trata de um ato deliberado e muitas vezes consciente. Então não é algo assim que você vê que nem a gente vê assim, igual o pessoal do Reteté, né? Muita gente fala, a gente fica olhando desconfiado, fala, será que é Deus? Será que foi Deus? Há umas manifestações espirituais que às vezes a gente fica confuso, né? Eu lembro assim que o Jorge teve um tempo da vida dele que ele foi ficando muito desconfiado dessas coisas, né? Por causa de tanta aberração que a gente viu também. Falso profeta, sabe? Ele foi fechando o coração. Eu lembro que a gente ia numa oração lá foi na vigília, Jorge, da igreja wesleyana. Não, metodista. Metodista wesleyana lá em Vitória. E era um acampamento ali, né? E a vigília tava assim, muito cheia do poder de Deus, queridos. Muito, sabe? Sabe quando a gente sente de longe? Eu tava de casa. E a gente
Dava para sentir assim aquela unção ali naquele lugar. E aí quando chegou lá e as crianças, quando recebeu a oração, já caíram tudo por terra, né? Meus filhos, se falar poder de Deus, já estão caindo, né? É. A Eliade, o Abner, não lembro da Rabi. O Bazael não caía, não. Mas a Rado, não sei também. Eu sei que foi muito poder de Deus. Mas o Jorge, ele não fechava nem o olho, de tão desconfiado que ele ficava. Então, não é isso, querido. Não é isso que está se tratando aqui. Aqui a gente tá com zelo, para não achar que algum espírito de engano pode estar ali, entendeu? Nós Mas temos que aqui discernir. não, aqui eles sabiam quem era que estava operando ali, que era o próprio Deus, É né? por isso que a gente tem que orar a Deus, pedindo a Deus o Ô Deus, discernimento dos dá no espíritos, né? discernimento, é. Hã? Ó, Não se trata. não, que já li. Não, não. Em muitos Em casos. muitos casos, chega mesmo a ser uma dúvida legítima, ou seja, um cuidado que o servo de Deus tem para receber somente o que é de Deus. Quem blasfema não tem perdão. Portanto, se um cristão que pensa daquela forma, mas ainda ama o Senhor Deus de todo o seu coração e o teme, com certeza não blasfemou, Tá vendo? né? Então, aqui Terminou terminou a capítulo 7. universalidade do pecado, essa parte do capítulo 7. Tá bom? Agora, o capítulo 8, remoção do pecado. O título, né? É, o pecado é a causa de uma inimizade figadal entre a humanidade rebelde e um Deus santo. A santidade e o pecado são hostis por essência. Quer dizer, um não tem nada a ver com o outro, é água e óleo, né? A santidade e o pecado. A luz e as trevas são opostas, o bem e o mal são indispostos. O pecado e a santidade são desavindos e não há acordos diplomáticos entre eles. A mentalidade moderna não convive muito bem com esse dualismo intransigente. Tanto que coloca aquele tal de yin yang, que fala O que bem e o mal. o bem e o mal tá no mesmo nível. Não, não Não, tem não nada tá. a ver. O bem tá aqui. O mal O tá mal tá lá lá indo pro embaixo. abismo já. É. Contudo, o pecado desencadeou um desentendimento fundo e radical entre a criatura e o Criador. Por isso, não há bem-querença nesse relacionamento. É certo que Deus continua amando o homem com seu amor eterno, mas não o seu pecado. E o homem não consegue amar a Deus vivendo no pecado. É. Então, se você não ama a Deus, é porque você está mesmo no pecado, né? O perdão do pecado é a mensagem central do cristianismo. É anunciado desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Embora Deus seja santo e justo, o que nos distancia dele, ele também é misericordioso e gracioso. Êxodo 34, 6. 34, 6. Uhum. E como prometera, passou diante de Moisés, proclamando: Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel. Glória a Deus. Na Bíblia é anunciado que Deus, pela sua infinita misericórdia, fez na provisão para harmonizar as reivindicações de clemência e justiça em seu próprio caráter, ao enviar ao mundo seu único filho gerado, sobre quem ele lançou a iniquidade de todos nós, conforme predissera o profeta. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Para que uma vez por todas, como Cordeiro de Deus, tirar o pecado do mundo. João 1, 29. Lê? João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Então, assim, toda obra necessária para reconciliar os homens pecadores foi realizada pela morte e ressurreição de Cristo, e desse modo o mundo foi reconciliado com Deus. 2 Coríntios 5,19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Olha, gente, isso não era algo exclusivo de Paulo, viu? A mensagem da reconciliação foi dada a todos nós. Seja grande ou pequeno, seja o mais humilde, nós somos salvos com o propósito de proclamar as verdades do Senhor, seja por palavras ou seja por obras. Porque por testemunho de vida. Tem gente que não sabe pregar. Aí fala assim, eu não sei pregar, então Deus não me usa. Usa o seu testemunho. Né? Então aqui, dando uma resumida, fala assim que a provisão para harmonizar as reivindicações de clemência e justiça em seu próprio caráter. Então não havia, Deus é assim, Deus nos ama, né? Nos amava ali. Então ele queria a gente perto, só que a gente se distanciou por causa do pecado. Então a única coisa que podia satisfazer Deus seria enviando Jesus. Sim. Né? Ali ele pegou o meu pecado que estava separando eu de Deus e jogou no filho dele. E aí sim, a gente pôde ter livre acesso de novo ao Pai. Glória a Deus por isso. Então, por meio de Jesus Cristo, podemos subjugar não apenas o pecado, mas também os efeitos por ele causados, que é a inimizade, né, as coisas erradas, então, né? Por meio de Jesus, nós podemos subjugar o pecado. Subjugar o pecado. Sozinho? Não, por meio de Jesus. Então você se coloca na posição de dizer não ao pecado, mas saber que a força vem de Jesus, vem dele. Você tem que saber disso, você tem que crer nisso. Porque às vezes você pensa, tá bom, eu disse não, e aí? Não, eu disse não e ele vai me dar força. Sim. Ele vai. Ele é a vontade dele que eu não peque. Então creia, é pela fé. A cruz é a única maneira de Deus lidar com o pecado do homem. Por meio de Cristo crucificado, Deus perdoa perfeitamente os nossos pecados, de tal forma como se jamais tivéssemos cometido. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes, queridos, né? A gente, com a fé ainda vacilante, quando aceita Jesus, não consegue crer que fomos perdoados, né? Mas aqui fala, olha, como se jamais tivéssemos cometido pecado. Isso nunca, é muito maravilhoso, gente. É maravilhoso demais. Pensa em tudo que você fez de errado, né? Todas as ofensas, às vezes, que você fez para alguém. Se você se arrepende, Deus perdoa. Você está livre. Né? Você está livre daquele fardo, né? Daquele peso do pecado. E outra, Satanás, que é astuto, o que ele faz? Ele fica tentando fazer a gente lembrar daquilo que já foi perdoado. Quando é verdadeira aquela história de Martinho Lutero? Quando Satanás foi tentar Martinho Lutero, então Satanás escreveu na parede, na lousa, todos os pecados de Martinho Lutero. Todos. Para ele lembrar dos pecados. Olha, tá vendo? Só você está se julgando alguém. Ele sonhou, né? Isso. E aí, o que acontece? Ele pegou e falou assim, mas tá faltando você escrever uma coisa. Aleluia. Aleluia. Que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aí ele não resistiu. Que sangue precioso. Que sangue poderoso. Glória a Deus. Aleluia. É lindo demais, né, gente? A história da nossa redenção. Só o homem poderia expiar o mal causado à majestade divina. Não, aqui.
Pelo sangue da sua cruz, ele apaga as transgressões e cancela a culpa, retira a condenação e transfere Transfere a a santidade santidade. dele para nós. Então ele tira a culpa e transfere a santidade Oh, que dele. maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Espera aí, irmãos. Preciso de um papel para enxugar minhas lágrimas. É muita bênção. É. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós estamos na presença de Deus. Nós estamos estudando a palavra do Senhor, né? Jesus disse que está no meio, né? Amém. Só o homem poderia expiar o mal causado à majestade divina. Só Deus poderia expiar o pecado da raça humana. Cristo Jesus é Deus homem. Ele é sumo pontífice, que interliga os dois lados, como escreveu o apóstolo Paulo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Isso está em Timóteo 2, 5, 6. É muito importante que nós estamos estudando frisar exatamente isso. Tem muita gente pegando esse ou aquele, não vou falar nomes aqui, como mediador. Vou pedir para esse, eu vou pedir para aquele, para ele interceder para mim diante de Deus. Não existe isso. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador. Só ele é que pode mediar a nossa causa diante de Deus. Mas ninguém, todos os outros são semelhantes a nós, mortais como nós, como a gente, nasceram em pecado e foram também perdoados. Eles não têm nada de extraordinário, gente. Ele não tem alguém que chegou lá no céu e é chegadinho de Deus, não tem isso. Não. Por maior honra que possa ter tido na terra, servindo a Cristo, seja no corpo, seja por palavra, seja por obra. Sabe? Não tem ninguém que possa se considerar alguém que foi maior e chegar no céu, opa, eu sou chegado de Deus. Não tem isso. Deus ama a todos de igual maneira. A reconciliação é alcançada pela cruz. Sobre isso escreveu John Stott. O amor divino triunfou sobre a ira divina, mediante o divino auto-sacrifício. A cruz foi um ato simultâneo de castigo e anistia, severidade e graça, justiça e misericórdia. Que lindo, né? Isso é maravilhoso demais, Tá gente. difícil, viu, gente? Tá difícil. Nossa, como tem gente tão endurecida, É tão lindo. gente. Oh, meu Pai. Os homens em toda parte são convidados a se arrepender e converter, para que seus pecados possam ser apagados. Atos 3:19. Você não leu aí, não? Não. 3:19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Nada mais é requerido dos homens, para que se tornem livres e completamente justificados de todas as suas transgressões, do que a fé na propiciação da cruz. Romanos 3:25. Jesus pagou o sacrifício maior. Sim. Não só a cruz, gente. Não só a cruz. Ele se desligou da glória de Deus. Ele se desligou de Deus na cruz. A maior dor é muito maior do que a cruz, os pregos, o açoite, o cravo, muito maior. Então, este sacrifício, ele pagou. E qual é o nosso sacrifício? Se arrepender dos nossos pecados e se converter a Cristo. Abandonar o mundo. Ai, que sacrifício grandioso demais. Isso é sacrifício? Meu Deus, a gente chora por qualquer coisa, menos por Jesus, né? Tem muita gente que chora por tudo, não conseguiu emprego novo, não conseguiu dinheiro para aquilo, tá tudo chorando, deprimido, tá aí enfrentando psicólogos e tudo mais, mas não chora por Jesus.
olha só, se arrepender, se colocar diante do Senhor e olhar para si mesmo, como a gente se olha no espelho para se lavar e se limpar e ver se estamos sujos. Porque se você for lavar o rosto e olhar no espelho e tiver uma mancha de carvão no seu rosto, você vai deixar lá? Não. Você vai lavar, você vai limpar. Assim também é a palavra de Deus. Precisamos nos limpar. Nós estamos aqui estudando para a gente se limpar, gente. E é o nosso sacrifício. Olha só. Esse é o nosso sacrifício. Não é, né? Molê, Não é. Romanos 3, 25. Romanos 3, 25. Oh, Glória a glória a Deus. Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Pensou? É. Por intermédio de Cristo, tornando-nos agradáveis a Deus, que mediante a adoção concedeu-nos todos os benefícios de filhos, antes criaturas, agora filhos muito amados e com franco acesso ao trono da graça. Que maravilha! Maravilha, né? Outra coisa, né, gente? Você vê muita gente falar assim, nós somos filhos de Deus. Antes, criatura, só podemos nos tornar filhos de Deus, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, 13 ou 12, que diz assim, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de Recebeu Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Aos que creem no nome de Jesus. Ou seja, todas as pessoas são pessoas criadas por Deus, mas precisamos nos tornar filhos. Filhos. E aí está. É o que ele falou aí, né? Então, o nosso estudo de amartiologia termina aqui. Termina aqui. Mas Glória ainda, a Deus. temos ainda 8 minutos, dá pra gente ainda... Parte maravilhosa, Jesus, né? Essa que falou de todo o pecado, mas e aí todo aquele peso do pecado foi-se embora, porque Jesus levou. Então agora nós vamos estudar a doutrina da salvação. Isso agora é uma outra parte. Outra né? Então parte. você coloca aí, doutrina da salvação. Agora ela vai ler a introdução. A doutrina da salvação, na mente de muitos, não é de fácil entendimento. Para outros é contraditória. A confusão que existe sobre essa doutrina é muito grande. Não pretendemos ser o dono da verdade, apenas buscaremos fundamentados na Bíblia. Discorrer sobre esse assunto tão elevado para nosso entendimento. O termo teológico usado pelos estudiosos para este assunto da teologia sistemática é soteriologia, palavra formada por dois termos grego, sotéria e logos. O primeiro significa salvação e o último, palavra, discurso ou doutrina. Assim sendo, soteriologia é a doutrina da salvação. Essa doutrina abrange as doutrinas da justiça de Deus, da fé, da graça, da regeneração, da eleição, da conversão, da justificação, da santificação, entre outras. Nossa, abrange muita coisa, né? Também envolve a necessidade de pregação, de arrependimento e de fé. Inclui até as boas obras e a perseverança dos santos. A salvação não é uma doutrina fácil de entender pelo homem. É uma atividade divina em que participam as três pessoas da Trindade agindo no homem. Por tratar da obra de Deus, que resulta no eterno bem do homem, para a glória de Deus. Somos incentivados a avançar neste assunto com temor e oração, para entendê-lo na forma que é do agrado de Deus. A doutrina da salvação é, ao mesmo tempo, simples e complexa.
Por um lado, a maioria dos crentes pode dizer João 3,16 de cor, Porque Deus amou o mundo de tal maneira. maneira, né? Ou citar a resposta de Paulo ao carcereiro de Filipos sobre o que é necessário para a salvação. Crê no Senhor Atos Jesus. 16:31 fala: Crê no Senhor Jesus, será salvo tu tu e e a a tua tua casa. casa. Por outro lado, quem pode explicar como um Deus homem totalmente santo poderia se tornar pecado e morrer em benefício de homens pecadores e rebeldes? É extremamente importante entender corretamente a salvação. A Bíblia coloca um anátema, maldição, sobre, entre parênteses, né, sobre qualquer pessoa, entre parênteses, incluindo anjos e pregadores que venham a ensinar um evangelho de salvação diferente daquele ensinado nas Escrituras. Gálatas 1:8. Claro, né? Porque se ensina um evangelho diferente, é como se mostrar um caminho que vai te levar para outro lugar. Contudo, ainda que os céus, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que nós já pregamos, seja considerado maldito. O que então é a verdadeira salvação? Como é oferecida? Como se pode obtê-la? Quais são seus benefícios e bênçãos? A verdadeira salvação é aquela oferecida pelo próprio Deus, pela morte sacrificial de seu Filho Jesus Cristo. Não há outro meio pelo qual alguém possa ser salvo da condenação eterna e receber a vida eterna. Atos 4:12. Portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Glória Que a Deus. Deus nos ajude abrindo o nosso entendimento espiritual ao adentrarmos nos seus desígnios e propósitos revelados nas Santas Escrituras, gerando em nós a convicção verdadeira e, por fim, nos leve a um conhecimento pessoal e íntimo com Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Hebreus 12:2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, olha só isso, né? Deus propôs um júbilo para ele. Ele abriu mão de tanta coisa, pelo júbilo, pela alegria. De nos ver. De nos ver, gente. Aleluia. De nos muito ter com lindo. ele. Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Aqui o capítulo 1 começa, mas é melhor deixar para a próxima aula, né? É verdade. Gente, louvado seja Deus. É muito difícil a gente estudar e não se alegrar em Deus. Porque é um prazer imensurável. Deus, Jesus, se assenta na mesa conosco. E quando a gente fala com Ele, fala sobre Ele, a respeito dele, Ele nos toca. E a gente não aguenta, sabe, a alegria de ver, sabe? E o Espírito nos revela e nos mostra a verdade de Deus. E isto é demais para o nosso espírito, gente. É demais para o nosso entendimento. Eu quero agradecer a sua companhia. Nos perdoa, queridos. A gente está tão emocionado com essa palavra. Mas te agradecemos. Eu quero incentivar você a compartilhar os nossos vídeos, né? Depois que nós terminarmos essa aula, nós vamos compartilhar o nosso vídeo no Facebook e também vamos colocar lá no YouTube. Eu tenho mandado o link, compartilhado o link através do Facebook, do YouTube. E incentiva as pessoas, gente, a se inscrever. Ainda tem poucas pessoas inscritas lá. A gente precisa dessas inscrições e do like para que os vídeos eles fiquem mais tempo no YouTube. E aí eles possam ser vistos por mais pessoas. Você acha isso aqui tudo maravilhoso? Então, reparte.
trabalhe na obra conosco. Deus certamente tem uma recompensa para cada um de nós. Amém. Então nós vamos fazer isso. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Esperamos você amanhã às 20 horas. Nós temos aqui o nosso culto em casa. Sim. E esperamos você. Vai ser outra bênção de Deus sobre a nossa vida. Não que a gente seja alguma coisa, mas quem está fazendo tudo isso, quem está abençoando é o Senhor Jesus. E com certeza Ele faz grandes coisas. Amém. E nós não fazemos, Não. mas Ele faz. Mas Ele usa a vida da gente para que a obra dele cresça. Amém? Amém. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Boa noite. Glória a Deus.